Vê ali para mim se os dois botões vermelhos estão no 8 e aumenta um pouquinho o microfone para não forçar muito a voz. Veja o microfone só um pouquinho então. Oi, chegou. Meus irmãos, graças a Deus por essa oportunidade que o Senhor nos concede de estarmos aqui. Quem diz amém por isso? Nada melhor do que estarmos na presença de Deus e desta feita, neste culto de ensinamento, culto de doutrina. E nós sabemos que este culto, para mim, é um dos cultos mais difíceis, porque eu não sou um pastor de igreja que passa a mão na cabeça de ninguém, irmãos. Eu quero conduzir todos para o céu. E por essa verdade a gente às vezes sofre muito por nós aplicarmos a palavra de Deus como verdadeiramente ela é, e também demonstrar para os irmãos as exigências que é preciso para que nós possamos ser uma igreja de referência como temos sido, e também uma igreja que preserva a sã doutrina e os bons costumes. Tem muitas pessoas que procuram as igrejas mais fáceis para congregar. Por quê? Porque querem viver da vida do jeito que querem. Mas igrejas sérias, igreja que preserva a sã doutrina, os bons costumes, poucos querem participar de igrejas assim. Eu só quero ver como é que chega no céu. Porque quando eu olho para a Bíblia fala que o caminho ele é estreito, ele não é largo. Então tem que ter renúncia. Servir a Deus é fazer renúncias. Olhe para o irmão do seu lado e diga: servir a Deus é fazer renúncias. A gente vai renunciar os nossos prazeres, a gente vai renunciar os nossos deleites, a gente vamos renunciar o nosso eu, a gente vamos renunciar tudo aquilo que a palavra de Deus não aprova na vida de um cristão. Nada melhor do que você andar diante da sociedade, aonde você estiver, alguém identificar que você é cristão de longe. Porque hoje nós vivemos um evangelho, entenda, irmão, vivemos um evangelho hoje, entre aspas, que faz vergonha. Mas o apóstolo Paulo disse assim: eu não me envergonho do evangelho de Cristo, porque o evangelho de Cristo está centralizado na palavra, não está centralizado em passar a mão na cabeça de ninguém, está centralizado na palavra. Eu digo uma coisa para os irmãos de coração: meu compromisso não é com outra coisa senão com a palavra de Deus. E eu quero, neste momento, irmãos, antes de entrarmos no assunto que nós vamos estar a meditar na noite desse dia, que está em Jeremias, capítulo 1, será o texto que nós vamos usar para nos embasarmos a respeito do ensinamento desta noite. Você já vai deixar sua Bíblia aberta. Mas antes disso, eu preciso ressaltar uns pontos aqui. Antes de entrar na doutrina, eu quero falar um pouco da norma da igreja. Um pouco de normas, porque existem algumas pessoas que são novas na igreja, a gente sabe disso, chegaram há pouco tempo, e a gente precisa sempre estar ressaltando o que é que a Assembleia de Deus Batateiras aceita e o que é que a Igreja Assembleia de Deus Batateiras não aceita. Então é muito importante que nós sempre podemos passar esses pontos primordiais para a igreja, porque aqui nós preservamos a sã doutrina e também os bons costumes e os princípios bíblicos. A gente já falamos aqui, queridos irmãos, em várias oportunidades a respeito de usos e costumes da igreja, tá bom? E eu quero ressaltar mais uma vez, porque a maioria dos irmãos já sabe aqui o que se pode usar e o que se não pode usar. Então vou passar um ponto aqui para os irmãos, porque às vezes as pessoas não vão nas pessoas, vem a mim. As pessoas não chegam naquela pessoa e falam: por que você está usando isso aí? Mas as pessoas vêm até mim, perguntar: pastor, pode usar isso lá? Eu falo não. E quando eu confirmo não, o povo vai ver que você é um desobediente ou uma desobediente. Então é muito importante que nós venhamos. Não estou falando dos novos convertidos. E novos convertidos estão chegando agora, estão se alicerçando a doutrina da igreja, os costumes da igreja, vai mudando aí as suas vestimentas para se padronizar com as normas e costumes da igreja. Mas aqueles que já têm um tempo, se conscientize. Tá certo, irmão? Não é permitido, irmãos, não é simplesmente quer ver só: mas eu não sou batizado nas águas, mas você é crente. Você pode não ser membro ainda da igreja, mas você faz parte daquela igreja. Então você já tem que seguir os bons costumes e os princípios daquela igreja. É assim que funciona.
E todos nós sabemos que não é natural um crente daqui estar andando de camiseta em meio de rua. Está andando de bermuda em meio de rua. A gente já ensinamos esse ponto aqui. Não compete. Até quanto mais obreiro, né, irmão? Então é muito importante a gente estar tocando nesse ponto aqui, para que os irmãos não esqueçam. Aqueles que a gente sabe que tem dificuldade de investimento, já vá se providenciando aí para mudar. Amém, irmãos? Amém. Em relação das mulheres, a gente não adota. Eu prego em várias igrejas por aí afora. Eu prego em várias igrejas. Eu prego em igrejas de todo tipo por aí afora, viu, irmão? E eu respeito. Eu respeito a doutrina daquela igreja. Eu respeito os preceitos bíblicos que elas seguem. Eu respeito os costumes que todas as igrejas seguem, porque cada uma segue os seus costumes e os seus princípios. Sim ou não? Sim. Eu prego em igreja que mulheres usam brinco, eu prego em igrejas que mulheres usam calça, eu prego em igrejas que as mulheres botam maquiagem de patati e patatá no rosto. Eu prego. Mas, porém, eu não adoto aquelas práticas aqui. Por quê? Porque nós não temos esse costume aqui na igreja. A gente estamos ligados, irmão, à raiz. Eu preservo a sã doutrina, a visão dos missionários que trouxeram a Assembleia de Deus para o Brasil. Banhalberg e Gunavingre. Eu sigo a mesma linha teológica e a mesma visão da Assembleia de Deus, Ministério do Belém. Então é isso que eu quero ressaltar para os irmãos, porque nós somos a Assembleia de Deus. E a Assembleia de Deus todo mundo já conhece como uma igreja de doutrina. Uma igreja que preserva a sã doutrina e os bons costumes, irmão. Então é muito importante que os irmãos tenham cuidado. Nós não adotamos o uso de brincos. Nós não adotamos a maquiagem forte no rosto. Se a irmã quer colocar um pozinho leve, bote. Não há problema você botar um pó leve no rosto. Fica até elegante as mulheres, né? Cobra até uns detalhezinhos do rosto. A gente sabe que as mulheres gostam de se arrumar. E a gente não proíbe as irmãs se arrumar. Só não se pintar como patati e patatá. Porque tem tipo de maquiagem que a gente pensa que a pessoa está se transformando num cão. Porque parece um bicho, não. É sério, tem maquiagem que faz medo até você olhar para a mulher. Quanto mais se pinta, fica feia. Então, irmão, é melhor se organize direitinho. Aquele negócio razoável. Eu sei que eu estou falando aqui para os irmãos, mas os irmãos aqui não praticam isso, graças a Deus, porque nós ensinamos já isso que não pode aqui. E se você vê um crente da igreja aqui, agindo contrário ao que a gente ensina, pode saber que ele é um desobediente dentro da igreja. Em relação do cabelo, é proibido a mulher pintar o cabelo aqui? Não. Mas que cor? A cor do seu cabelo. Porque eu não vou estar com o cabelo preto e vou botar um rosa. Porque tem mulheres por aí fora, tem igrejas por aí que permite as irmãs pintar o cabelo de todo tipo de cor. E quando você olha para o conjunto das irmãs, parece uma árvore de Natal. Eu quero tentar me conter um pouco hoje, eu não quero rir muito hoje não, cara. Entendeu, meus irmãos? Mas é sério, é coisa séria. Então, a igreja do Senhor, ela é diferente, irmão. A igreja do Senhor, ela é diferente. Nada melhor do que você estar em certo lugar por aí. Alguém já passou por isso que eu vou falar aqui agora? E você está em certo lugar e de repente a pessoa fala: Pai do Senhor, irmão, Pai do Senhor. E você nem conhece aquela pessoa. Você nunca viu. Por quê? Porque vê a diferença. Vê a diferença. Porque tem gente que fala: mas roupa não salva não, mas quem é do céu tem que saber se vestir, irmão. Roupa não tem importância em muitas igrejas por aí, mas aqui tem. Ah, mas a igreja falou que tal pode, então vá para lá. Porque aqui a gente preserva a sã doutrina e os bons costumes. É isso que eu quero nesse momento estar falando com os irmãos. Amém, irmãos? Amém. Correntinha no pescoço, correntinha no braço. Não. Bota o Egito para lá. Aqui tem que ser, irmão, um pedaço do céu para nossas vidas. Porque tem gente que é só o sangue de Jesus, irmão. Agora deixa eu dizer, o uso de calça não é permitido para membro e não membro. Já falei isso aqui 1000 vezes. Não é permitido jovem, irmãs, estão andando de calça em lugar nenhum, nem para colégio, nem em rua, nem para canto nenhum.
Então se aprume. Já falamos isso aqui ou não, irmão? Precisava estar falando hoje isso aqui? Aí você pergunta, mas pastor, quais são os casos especiais que a mulher pode usar uma calça? Eu vou te dizer agora. Academia? Tem a roupa de academia, que inclusive é uma calça com uma saia. Não é isso? As irmãs conhecem, né? É uma calça fina, mais saia. Não é que você vai botar aquela calça leve mostrando o tamanho de tudo, as curvas do pecado todinho, e você está ali. Não é isso? Então tem apropriadamente uma roupa para as mulheres fazer academia. Mas você vai vestir lá, não vai sair no meio da rua já vestido. Vai com a sua roupinha de crente, lá você veste padronizado da academia, depois troca e vem com a sua roupa naturalmente. Quais são os casos especiais que a igreja libera a mulher a usar calça? Vou dizer. Por exemplo, você está com um problema nas pernas. Existe uma enfermidade, você fica constrangida com aquela enfermidade que está nas suas pernas. Por um momento, até ser sarado, você pode colocar uma calça. Porque você não vai se sentir constrangida. Porque se você ficar mostrando aquelas feridas da perna, que já aconteceu fatos em carteira de irmãs assim, que foi acometida por um problema nas pernas e ficou um negócio ridículo. E eu via que a irmã ficava constrangida de vir para a igreja. Então a irmã, eu disse, não, se a irmã se sentir mais aliviada a colocar uma calça, até ser curada isso aí, pode colocar. E quais são outros pontos especiais que a igreja permite o uso da calça na mulher? Empresas que exijam. Por exemplo, quem trabalha na área da medicina sabe que a maioria dos fardamentos lá é calça para as mulheres. Então, não é isso? Aquelas calças largas. Então, é isso. Agora, colégio nenhum pode te obrigar a usar calça. Porque você, como igreja do Senhor, está cobertado dentro da lei. E até os colégios têm que cumprir a lei. Porque eu me lembro de uma época, a gente morava em Catenda ainda, houve um reboliço para lá que começaram a querer proibir a jovem de ir para o colégio de saia. E foi começar agora a exigir para que a jovem cristã, da qual a igreja não adota a prática do uso da calça, fosse de calça. O pastor teve que ir lá. E rapidamente eles baixaram a crista, porque nós estamos dentro da lei. Aquilo não é um fundo de quintal. Nós estamos cumprindo a lei. A igreja do Senhor, ela cumpre a lei. E a lei tem que ser obedecida. A lei também tem que simplesmente respeitar as normas e os padrões da igreja. É bíblico, nós estamos acobertados dentro da Constituição. Então, meu irmão, se posicione, pega aquela praga e toque fogo. Porque tem gente que passa 3, 10 anos numa igreja, aí fica com aquela roupa do mundo ainda guardada no guarda-roupa. Passa a entender que quer voltar para o mundo. E fica lá tocado lá, aquelas roupas do mundo. Lá dentro do guarda-roupa. Dá-se a entender que a pessoa está querendo voltar para o mundo. Os irmãos estão entendendo isso aqui, irmão? Então é importante que eu passe isso aqui para os irmãos, porque, irmão, nós somos diferenciados. A igreja de Cristo tem que ser diferente. Ah, pastor, mas é muito difícil. Ah, pastor, isso aqui. Irmão, o céu é estreito mesmo. A pior coisa que tem é estar um crente no meio da rua andando de todo jeito e de repente, pois não, é da igreja ali. Ixi, pode lá isso, que bagunça. Porque, irmão, em São Paulo e outros estados, não. Tem mulheres lá de igreja lá que usam de todo jeito, andam de todo jeito. E lá para eles já são normal. Em Pernambuco, não. Em Pernambuco, irmão, igrejas que não têm os bons costumes, as mulheres não andam como verdadeiramente cristã, irmão, essas igrejas sofrem. Essas igrejas sofrem muita crítica e é desvalorizada. Quais são outros pontos especiais que a mulher pode colocar uma calça? Você vai fazer uma viagem de moto, uma viagem. Você pode colocar uma calça, mas a saia por cima. Para que alguém vê na rua, sabe que você só está com aquela calça porque você está andando de moto. Os irmãos estão entendendo isso aqui, irmão? Amém. Então nós temos que cumprir isso aqui. Porque isso aqui se chama normas e costumes.
Eu ensino porque eu não quero. Eu ensino, eu mostro. Porque depois que eu fechar as oportunidades de botar o camarada na banca, vai ficar na banca. E depois que eu ensino, e a pessoa não cumpre, fica ali. Irmão, eu demoro a falar, mas quando eu fico observando as coisas. Porque eu não vou falar da noite para o dia. Eu fico acompanhando os nossos irmãos. Eu fico acompanhando muitas coisas para depois corrigir. Então se ligue. Porque depois que a oportunidade for cortada para você, você vai saber por quê. Porque fica chato a gente aqui como pastor de igreja ensinar isso aqui, de repente está você cantando, louvando, dirigindo o culto, pregando aqui, sendo obreiro e praticando errado aí fora. Porque existe uma live transmitindo. Existem vídeos aí que são gravados e são postados. E falou, eu vi aquela irmã assim. Ah, mas estava na praia. Irmão, você pode ir para a praia? Claro que pode. Jesus foi mais que foi para a praia. Jesus gostava de estar em praia. Ele amava. Mas a mulher e o varão, ele tem que saber se pôr na praia. Eu vejo uns pastores, irmão, postando na rede social, irmão, com as bermudinhas curtinhas, irmão. Mostrando o peitão para fora. Claro, com título de pastor, irmão. São uns pastel, irmão. Aqui não tem respeito a essas qualidades, não, irmão. Pelo amor de Deus. As irmãs no Face, nas redes sociais, postando de biquíni, irmão. Sangue de Cristo tem poder. Aí no outro dia está na igreja cantando na ala feminina, cantando no conjunto da igreja, cantando no grupo de comissão. Que é isso, irmão? Se você vai para uma praia, reserve-se para um lugar mais preservado ali. Fique à vontade com o seu esposo, com a sua família ali, mas vigie em postar fotos. Se ponha, tem vestimenta de banho decente para a mulher cristã vestir, para o irmão vestir. Eu estou falando de mim, vou falar de mim agora. Fala de mim. Eu já fui para a praia, irmão. Teve gente que ficava olhando para mim querendo rir. Porque eu não consegui botar uma bermuda. Eu não consegui. Por isso que eu não gosto de praia. Porque eu não consegui botar uma bermuda. Eu entrei com calça e tudo. E o povo ficava passando para mim. Porque é de mim, eu não consigo. Irmãos, eu sou raiz, irmão. Eu aprendi a preservar os bons costumes, os princípios. Outra coisa que eu quero orientar os irmãos, vou para a palavra. Tem um tempo ainda, vou para a palavra, olha para cá. Irmão, cuidado. Cuidado com as postagens, irmão. Vigia. Eu sei que tem pessoas aqui que estão postando isso porque não tem conhecimento, mas vai ter agora. Às vezes a pessoa bota uma foto, bota um vídeo lá, no status do Facebook. Você tem carta branca nesse meu... Isso é uma música mundana, irmão. Sabe que um dos compositores é Marquinhos Maranhão. Isso é uma música mundana. Eu sei ela todinha, eu curtia isso. Então quando você for postar alguma coisa na rede social, e não, se você não entende aquela melodia, se você não sabe, não conhece, não poste, porque muitas das vezes ali é um escândalo, e pessoas ficam se escandalizando com as suas postagens. Você tem carta branca nesse meu coração, eu amo você, aí bota uma foto lá, irmão, isso é música mundana. Pesquise para você ver, coloca lá e você vai ver que música é essa. Eu estou orientando porque eu estou vendo alguns irmãos postando isso aqui. E eu estou falando, não estou apontando ninguém aqui. Eu estou falando coletivo, porque não só foi uma ou duas pessoas que postaram, não. Então já estou orientando a todos, cuidado com essas postagens. Mesma coisa é aqueles toques internacionais, tu não sabe nem português. Nem o português a pessoa sabe, vai botar lá no status, lá um videozinho com... Você não sabe nem o que está por trás disso aí, irmão. Muitas das vezes tem uma mensagem ali, terrível, e você está ali, achando bonitinho, porque a melodia... Ai, vamos. Bom, pelo amor de Deus. O crente tem que ter sabedoria, irmão, porque os olhos do mundo estão em nós, os olhos de Cristo também estão em nós. Cuidado com as postagens. Para que amanhã ou depois o pastor não esteja que cortar você, de oportunidade de você ficar aí.
pastor, está pegando pesado. Eu estou passando por perseguição. Tá, mas você é rebelde. Você é gente rebelde. Então, meus irmãos, a gente, irmão, temos que preservar os bons costumes, irmão. Temos que ser uma igreja diferenciada. Grave isso na mente, por favor. Outra coisa, eu vou entrar na palavra agora, eu tenho tempo. Eu preciso passar esses pontos aqui. Cuidado com o que você fala aqui no púlpito. Cuidado. Vou repetir. Cuidado com o que você prega aqui no púlpito. Porque tem irmãos aqui que não se preocupam em conhecer a lei. Tem muitos irmãos que vêm para o púlpito aqui pregar, e porque está aqui na Bíblia, pensa que pode falar tudo abertamente. Cuidado. Cuidado que existe lei. E eu estou vendo muitos pastores aí, obreiros, sendo processados pelo que está falando no púlpito. Você pode pregar tudo que está na Bíblia, agora tem que pregar de uma forma sem afligir a fé de ninguém. Porque você pode ser processado, alguém está assistindo. Alguém pode estar passando e vendo você falar aquilo, vai gravar a tua voz e vai te denunciar. Eu não me responsabilizo com fala errada de ninguém aqui, viu? Se vir processo para você, se vire. Eu só me responsabilizo com o que eu falo. Porque às vezes no calor da emoção da mensagem ali, as pessoas, muitas das vezes eu vejo as pessoas afligindo a fé e fé de pessoas aí fora. Cuidado, irmão. Cuidado, para não ser processado. A igreja aqui tem um advogado para resolver questão do ministério, mas da tua fala e dos problemas que tu causou, não. Tenhamos cuidado no que a gente fala, porque tem que se empolga, pensa que porque está na Bíblia tem que falar tudo que está na Bíblia. Irmão, nós vivemos em um país, pela misericórdia de Deus, ainda livre, da qual existem muitos tipos de linha de pensamento, muitas religiões, e você tem que ter cuidado para não estar batendo e afligindo a religião de ninguém, para você não ser processado e estar respondendo depois. É melhor falar o Salmo 23 e se calar, João 3,16, do que falar, mas está aqui na Bíblia, eu vou pregar. Cuidado, conheça a lei. Você pode até pregar, mas você vai pagar com as consequências. Você não é proibido de pregar. Graças a Deus, no país que ainda vivemos, não é proibido pregar. Porém, existem preços a serem pagos por aquilo que você fala. E às vezes a pessoa não se preocupa com isso, irmão, de conhecer a lei. Tem que conhecer a lei, irmão, para saber como falar as coisas aqui. Dá para falar alguma coisa, irmão? Nós temos que ter muito cuidado, irmão. É coisa séria. Tive a notícia de um pastor que está enrolado em processo. Tem um presbítero que eu conheço que está enrolado em processo. Se tiver dinheiro para pagar, pode falar o que você quiser. A bronca vai ser para você ver. Está enrolado em processo. Teve um fato recentemente aí que a viatura tirou um obreiro de cima do púlpito e levou. Mandou ele se calar, desceu e já saiu algemado. Tem que ter cuidado no que fala no altar. Jeremias capítulo 1, vamos para a palavra. Eu precisava falar isso aqui, vamos para a palavra. Jeremias capítulo 1. A palavra de Jeremias, filho de Alquias, dos sacerdotes que estavam em Ananote, na terra de Benjamim. A ele veio a palavra do Senhor nos dias de Josias, filho de Amon, rei de Judá, no 13º ano do seu reinado. E lhe veio também nos dias de Joaquim, filho de Josias, rei de Judá, até o fim do ano, 10º de Zedequias, filho de Josias, rei de Judá.
até que Jerusalém foi levada em cativeiro no 5º mês. Assim veio a palavra do Senhor, dizendo: antes que eu te formasse no ventre, eu te conheci, e antes que saísse da madre, te santifiquei, e as nações te dei por profeta. Então disse eu: ah, Senhor Jeová, eis que não sei falar, porque sou uma criança. Mas o Senhor me disse: não digas eu sou uma criança, porque aonde quer que eu te enviar, irás, e tudo quanto te mandar, não temas diante deles, porque eu sou contigo, para te livrar, diz o Senhor. E estendeu o Senhor a mão, tocou-me a boca e disse-me: o Senhor, eis que ponho as minhas palavras na tua... Dá atenção. Na antiga aliança, olha para cá. Na antiga aliança, os homens de Deus, eles recebiam a mensagem, diga comigo, na antiga aliança, os homens de Deus recebiam a mensagem para poder falar. Dá atenção. Porque tem um monte de gente hoje, irmão, que fala assim: não, eu não preciso estudar, eu não preciso me preparar em nada, porque quem coloca a palavra na minha boca é Deus. Aprende, não é assim não. Está errado. Está errado. Isso aí, irmão, são linguagens de gente preguiçoso. Isso é linguagem de quem não quer estudar. Isso é linguagem de quem não quer viver a palavra. Tirar um tempo para crescer no conhecimento. Aí fica: não, quando eu for pregar, Deus vai me dar a palavra. Aleluia. Não é assim. Eu vou provar na Bíblia para você. Porque tem gente que não lê Bíblia, não se prepara para ministrar uma palavra. Aí chega aqui e fica: Senhor, eu vou falar o quê? Eu vou falar o quê? Aí vem, fica: Senhor, mas Deus vai botar a mensagem na minha mente. Você tem que ler, você tem que estudar, você tem que se preparar para poder saber o que vai falar. Para não acontecer que eu estava assistindo ontem não vou nem dizer aí, um culto aí, e um certo pastor formado, com muito conhecimento, disse: aonde tiver 1, 2, 3 reunidos em meu nome, eu estou no meio. Para querer dizer que Jesus estava no meio daquele ambiente usando esse texto. Não tem nada a ver com isso. Eu já ensinei isso aqui. Essa linguagem que muitos falam: aonde tiver 1, 2, 3 reunidos em meu nome, eu estou no meio. Tem pessoas que usam esse texto para querer dizer: Jesus está aqui no nosso meio, não importa a quantidade que está aqui. Não é isso que o texto quer dizer. A gente disse não. E eu vi o pastor se perder ontem. Então nós temos que ter muito cuidado. Um homem daquele formado, preparado, se perdeu, quanto mais eu e você. Se não estudar e não se preparar para saber falar o certo da palavra de Deus aqui. Não abrir e fechar da boca, te darei a palavra. Os preguiçosos é isso. Aí pensa: então não precisa estudar. Você vai passar vergonha. Aí vai ficar somente naquelas mensagenzinhas, naquelas palavrinhas copiadas, decoradas de mente. Tem que estudar para ter alimento sólido para a igreja. Tem que estudar para ter uma palavra edificante para a igreja. Tem que estudar para trazer uma palavra viva para a igreja. Tem que se preparar para falar uma palavra de autoridade, irmão. Porque tem gente que não se prepara, irmão, para pregar. Aí vem aqui e eu fico observando. Fico observando. E a gente sabe. Isso só mostra quem não está lendo Bíblia. Isso só mostra quem não está estudando. Isso só mostra quem não está se preparando para poder subir aqui. Tem que se preparar, irmão. Para mim estar aqui agora, trazendo ensinamento. Minha esposa é prova, eu estava aí a tarde toda no sofá. Me preparando para poder falar isso aqui para vocês hoje que eu vou falar. Porque na antiga aliança, Deus dava a mensagem para os próprios. Deus dava. Eles não precisavam ler pergaminho, eles não precisavam fazer nada. Deus dava a mensagem, eles iam lá e entregavam. Porque ele estava no período da escrita. Só que na nova aliança é diferente. A escrita já está em nossa mão.
Deus não vai chegar no teu ouvido e falar, não. Olha, diga assim, 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 assim. A não ser quando é uma mensagem profética, né? Para você ir dar naquela pessoa. Mas eu me refiro a pregar o evangelho. Pregar a palavra, você tem que estudar. Não é Deus dizer assim, vou botar uma mensagem, você tem que preparar. A mensagem já desceu. A palavra já desceu, já está entre nós. João 1:1. No princípio era o verbo estava com Deus, e o verbo era, quem era o verbo? A palavra. A palavra já desceu, já está conosco, está aqui. Agora você tem que estudar, se preparar para saber falar a palavra de Deus. Porque tem gente que não quer se preparar, quer falar o que vem na mente, o que acha. E, não, é um culto comum, pode ter 2 pessoas na igreja. Você tem que pregar a Bíblia. Você tem que pregar uma palavra certa, uma palavra com convicção do que está falando, irmão. Uma palavra temperada. É por isso que a gente vê muitas pessoas, irmão, por aí afora, em igrejas por aí. Graças a Deus eu não vejo isso aqui, mas eu vejo em muitas igrejas. Quando sabe que é o obreiro, fulano de tal que vai pregar, o povo não vai para a igreja não. Agora, sabe por que o povo não vai? Sabe por que não vai? Porque sabe que ele já vai, sabe que vai pregar. Sabe que é aquela mesma palavra de ser, porque sabe que é uma pessoa que não se prepara para trazer uma mensagem para a igreja. É sempre aquela mesma coisa. Então é muito importante, meus irmãos, que a gente se preparamos para que nós não possamos deixar a igreja ter, porque a pior coisa que tem é você vir para a igreja, se esforça vir para o culto, para louvar a Deus. Você vem para ouvir uma palavra, aí quando você escala alguém, você sabe que ele já vai falar. Porque é aquela mesma mensagem que sempre copiada, decorada de mente, porque não se prepara para pregar, não estuda, não lê a Bíblia. Na antiga aliança, Deus dava mensagem. Hoje é você que tem que estudar. Vou provar na Bíblia. Porque tem muitas pessoas que pegam esse texto aqui, ó. Leia aí para mim, filha, por favor. Lucas capítulo 21. Rapidinho, tem que ser. Eu quero que os irmãos abram a Bíblia agora para ler junto comigo. É muito texto agora. Lucas 21, 14. A seguir. Leia aí para mim, por favor. Proponde, pois, em vossos corações, não premeditar uma vez de responder. Porque eu vos darei boca e sabedoria, a que não poderão resistir, nem contradizer todos quantos se vos opuserem. E até vossos pais, irmãos, parentes e amigos sereis entregues e matarão alguns de vós. E de todos sereis aborrecidos por causa do meu nome. Perceba, segure aqui, irmão. Isso aqui estava se tratando, você pode ler o contexto. Isso aqui estava se tratando, Jesus orientando sobre as perseguições. E que existiria pessoas que iriam resistir aos ensinamentos que eles aprenderam. E que agora eles estariam transmitindo para o povo. Mas o Senhor diz, não temas. Em outras palavras, o Senhor está falando assim, não temas. Eu vou te dar autoridade e sabedoria naquilo que eu já te ensinei, para que eles não resistam ao ensinamento. Então é muito importante, irmão, a gente ler a palavra de Deus. Deus não vai descer com a mensagem na tua mente, porque a mensagem já desceu, está aqui, ó. Só é você ler e se preparar para pregar. Está aqui. Então perceba que na antiga aliança, os profetas recebiam a mensagem. Já na nova aliança, é você que tem que se preparar para pregar a mensagem. Na antiga aliança, eles recebiam para falar. Hoje, a gente já temos, está aqui. A gente precisa se preparar para falar. O quê? A mensagem que já está aqui em nossas mãos. Isaías 51, 16, rapidinho, Isaías 51, 16. Eu estou falando primeiro agora, nesse primeiro ponto, a respeito de como que os nossos irmãos, os profetas, recebiam as mensagens na antiga aliança. E você vai ver como é que um cristão, na nova aliança, recebe a mensagem para pregar. Isaías 51, 16 diz o quê? E ponho as minhas palavras na tua boca,
e te cubro com a sombra da minha mão. Presta atenção. Na antiga aliança era assim. O profeta recebia a mensagem e falava. Deus direcionava o profeta e o profeta ia ensinar, falar aquilo que Deus falou. Hoje não é mais assim. Hoje está aqui, ó, para você ler e pregar, para você ler e ensinar. Nada aqui pode ser acrescentado, já está tudo aqui. Aquele tempo era diferente, eles estavam recebendo a palavra, e a palavra estava sendo escrita em pergaminhos. Aqui, nós já temos a palavra em mãos, é só estudar para pré. Então, vá lá para Êxodo, capítulo 4, versículo 11 e 12. É o segundo livro da Bíblia, eu quero que outros irmãos leiam também. Êxodo, capítulo 4, versículo de número 11 e 12. É o segundo livro da Bíblia. E disse-lhe o Senhor: quem fez a boca do homem? Sim. Ou quem fez o mudo, ou o surdo, ou o que vê, ou o cego? Certo? Não sou eu o Senhor? Sim. Vai, pois, agora, Ó. e eu serei com a tua boca. Era assim que acontecia na antiga aliança. Mas ele estava preocupado como queria se apresentar diante de quem? De Faraó. Ele disse: eu serei com a tua boca, eu que vou colocar a palavra na tua boca. Por quê? Porque eles não tinham isso aqui ainda. Hoje nós temos, está aqui. Vamos lá? Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 14, diz o quê? Atos dos Apóstolos fica depois do Evangelho de João, do Evangelho de Cristo Jesus, segundo escreveu João. Aí você vai ler Atos 2, 14, diz o quê? O que é que diz aí? 2, 14. Meus irmãos, vamos praticar a leitura bíblica, irmãos. Sim. Pedro, porém, pondo-se em pé com os 11, Sim. levantou a sua voz e disse: Sim. homens judeus, Sim. e todos que habitais em Jerusalém, Certo. seja-vos isso Notório. Vai. escutai as minhas palavras. Sim. Esses homens não estão embriagados, Continue. como vós pensais, Hum. sendo a terceira hora do dia. Mas isso é o que foi dito pelo profeta Peraí. Joel. Quem está falando aí? Quem escreveu o Atos dos Apóstolos? Quem foi que escreveu o livro de Atos dos Apóstolos? Oi? Lucas, irmão. Lucas. Os irmãos esqueceram? Então, olhe para cá. Olhe para cá. Pedro, ele se levanta para falar, porque o derramamento do Espírito Santo desceu, o povo estava pensando que o povo estava embriagado. Amém, irmãos? Amém. Então Pedro se levantou. Ele falou sobre o quê? Para o povo? Sobre o que? Quem tinha falado antes sobre isso aí? Joel. Quem é Joel? Um dos profetas mesmo? Ele vai citar o Antigo Testamento. Para que eles sabessem disso, ele precisou o quê? Estudar. Porque como é que ele ia falar para os varões que estavam ali, para o povo que estava ali, que o que estava acontecendo ali foi dito pelo profeta Joel, se ele não tivesse lido, se ele não tivesse estudado para saber. Perceba que Pedro, ele falou daquilo que ele tinha aprendido, que ele tinha tido conhecimento já. Não foi ali o Espírito de Deus que chegou para ele e disse: olha, diz aí, Pedro, para esse povo aí, que isso é o Espírito Santo. Não precisou, porque já estava escrito. Já estava escrito. Então o que aconteceu? Pedro apenas abriu a boca e falou do que já estava escrito. Ele falou do que já estava na Bíblia. Então isso é muito importante, irmão, para nós. Nós estamos agora falando de alguém que já está na nova aliança, citando o que fora escrito na antiga aliança. Eu não posso pregar o que eu não leio. Como é que eu vou pregar? O que eu estou falando aqui eu não posso falar. Eu não poderia falar isso aqui sem ler. Então perceba que na antiga aliança Deus falava diretamente, eles recebiam e falavam, mas na nova aliança você tem que ler, você tem que se preparar, você tem que estudar. Leia para mim Efésios 6,19 e outro já vê aí Colossenses 4, capítulo 4, versículo 3 e 4.
Primeiro Efésios 6,19. Rápido tempo, senão vai dar tempo. Por mim, Sim. para que me seja dada, no abrir da minha boca, a palavra com confiança, Sim. para fazer notório o mistério do Evangelho. Lê o versículo anterior, depois esse e depois o seguinte, por favor. Orando em todo tempo, Sim. com toda oração e súplica no Certo. Espírito, Uhum. e vigiando nisto com toda a perseverança e súplica com todos os santos. Certo? E por mim, para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra com confiança, para fazer notório o ministério. Dá a ele o que é a palavra com confiança. Confiança. É isso que os pregadores precisam. É isso de quem prega precisa. Palavra de confiança. E para você pregar com confiança, você tem que se preparar primeiro. Para você pregar com segurança no que você está falando, você tem que estudar primeiro. Agora Colossenses 4, versículo 3, 4 diz o quê? Colossenses capítulo 4, versículo 3 e o 4. Orando também juntamente por nós, para que Deus nos abra a porta da palavra, a fim de falarmos do ministério de Cristo, pelo qual eu estou trabalhando. Sabe o que significa aí? Eles estavam pedindo o quê? Autoridade, irmão. Para falar do mistério de... O que é o mistério de Cristo? Diga, a palavra. Para que eles pudessem falar com graça, para que eles pudessem falar com autoridade aquilo que eles já tiveram conhecimento do Cristo. Evangelho de Cristo Jesus, segundo escreveu João 5,39, eu sei de cor. Diz o quê? 5,39. Examinai as Escrituras, porque vós cuidar delas, ter nelas a vida eterna. Examinai o quê? O que examinar, irmãos? Ler, estudar, se preparar. E quem está falando aqui é quem? Jesus. Examinai as Escrituras. Se você pegar a Bíblia, você vai ver, meus irmãos, categoricamente muitos textos em relação, incentivando o povo a ler, a se preparar para poder falar, porque você não precisa de outra revelação, porque a revelação já está em nossas mãos. Tem gente que todo tempo irmão dá palavra com profetada, com visagem. Aqui nós preservamos a palavra. Tem pregadores que vão pregar, fala 2, 3 versículos, o resto é só revelação. Aqui não funciona isso. Eu tomo o microfone e mando sentar na hora. Porque quando eu coloco alguém para pregar aqui, eu quero ouvir a palavra. A maior revelação está aqui, ó. Se Deus te der uma revelação fora disso aqui, entregue pessoalmente para a pessoa depois do culto. Pregue a palavra. Que a pior coisa que tem, você está no culto, você coloca um pregador para pregar, e o camarada está seco, sem mensagem, sem conhecimento nenhum, aí só fica falando em línguas, e não sei o que, e Deus mandou dizer, e sopra o microfone, e vai para cá, e vai para lá, vai para onde? Pregue a palavra. Quando você é selecionado para estar aqui à frente, é para você pregar a palavra. Eu quero ouvir a palavra. O que Deus te mostrar, o que Deus te revelar, vale o pessoal depois entrega. Agora, na hora daqui do púlpito, prega a palavra. A gente está ensinando sobre isso aqui. É que nem tem muitos lugares por aí que a gente vão pregar, e na hora que o pregador pega no microfone, vê uma pessoa marchando, pulando para entregar a mensagem ao pregador. Você vem para mim, desça, sente lá. O profeta agora aqui sou eu, na palavra. Eu estou com a palavra. Quem vai pregar aqui agora sou eu. Senta. Faz isso, pastor? Faço não, já fiz. Porque tem muitas pessoas que vai pregar em certo lugar, irmão. Está o culto todinho, o pregador sentado ali. Está o culto todinho, o pregador ali espera um momento da mensagem. Quando o pregador pega no microfone e vê a pessoa querer profetizar, vai sentar. Porque a partir do momento que você passa a oportunidade para o pregador pregar, para o pastor pregar, para a comunidade pregar, ei, se você tem uma mensagem, receber uma mensagem, fique no seu lugar sentado. Depois você fala, depois a palavra. Não vem interromper a palavra, não.
Porque a palavra profética está com o pregador naquela hora ali. Você pode receber aí, mas você vai entregar depois que ele entregar a palavra. Glória a Deus. Que tem lugares por aí que só Jesus, meu irmão. Quem fala aqui é quem viajou muito já por aí. Eu estive na cidade de Caruaru esses dias. O auxiliar Leandro estava comigo. Chegou, uma irmã se levantou para entregar uma mensagem para mim. Fazia tempo que não vinha mesmo. Fazia tempo. Ela teve uma oportunidade para dar uma saudação. Que isso se chama despreparo. Porque se você tem uma oportunidade para dar uma saudação, não é para profetizar e entregar mensagem para ninguém. Dê a saudação e se sente. Quem aproveita a oportunidade, aí começou a falar um monte de besteira. Algumas coisas até bateu. Mas tem outras coisas que não bateu coisa nenhuma. Ela falou que Deus tinha me tirado da boca. Eu nunca fui traficante, irmão. Eu nunca vivi em boca de fumo. É o Satanás mesmo. Nunca vivi nessa prática. Eu era muito brigão, me envolvi com briga, essas coisas aí. Mas, aí, e eu assim, irmão, os auxiliares viram, eu fiquei só assim. Eu só não mandei ela descer e se calar porque eu sabia que ia matar o culto. Porque se eu falei com o pastor, depois eu liguei para ele, né? Eu liguei para o pastor. Isso aí não procede. Eu sei que não procede. Eu senti, eu vi isso que não procede. Eu vi que ela se emocionou muito ali. Tenha cuidado, porque às vezes Deus dá uma mensagem para alguém, a pessoa se emociona muito e começa a fantasiar, aumentar as coisas. Se fosse aqui, ela tinha sentado. O culto estava tão fervoroso. Irmão, a gente tem que ter cuidado, irmão. A gente tem que ter muito cuidado. Os pastores, meus amigos que me assistem, pelo amor de Deus, tenha cuidado. Preserva a igreja que vocês pastoreiam. O culto estava tão fervoroso, irmão. Naquela hora me deu uma raiva. Deu uma raiva, não mandou ela descer, vai sentar. Mas eu vi que se eu fizesse isso, ia matar o culto, irmão. E Deus me deu sabedoria, eu me tranquilizei ali, fiquei tranquilo. Depois eu me sentei. E fiquei ainda assim, na hora que eu peguei o microfone, eu quase ia falar, mas eu digo, não, se eu falar, mata o culto. Ia matar o culto mesmo. Então, irmão, a gente tem que ter cuidado, quem dá esse microfone aqui, ó, na mão. Não é todo mundo, irmão, que pode estar pegando o microfone da igreja, não. Às vezes, irmão, aqui mesmo, a gente não dá oportunidade. Olha, a pessoa vem de fora, por exemplo, visitar a igreja. Eu apresento, mas fica sentado aí. Não tem oportunidade nem para orar. Não foi isso? Tem lugares por aí que não. O camarada chega e já bota pro púlpito. Bota para cantar, para pregar. Aqui não. Vai ter que conhecer, irmão. Nós vivemos hoje um evangelho complicado. E que tem que ter vigilância. Eu não sei para que botaram o microfone na mão daquela mulher. Não entendi nada. Só para querer matar o culto. Veio enviada. E se eu não tivesse sabedoria, naquele momento ali, eu tinha matado o culto. Porque se eu mando ela sentar, algumas... Pronto, para começar a liderança era muito amiga dela. A que me convidou para pregar. Então, irmão, é muito sério. Porque tem pessoas às vezes que vem ter uma oportunidade, vai para as igrejas pregar, aí tem uma oportunidade, aí pensa, não, eu tenho que, quando eu pegar no microfone, eu tenho que botar para quebrar. Aqui não é lugar de quebrar nada. Quando foi para quebrar, ninguém apareceu, que foi para derrubar a parede, para entampiar a igreja. Para quebrar o piso aqui, poucos apareceram. Então aqui não é lugar de ninguém quebrar nada, aqui é para construir. Tem pessoas que vai convidar e convidar para pregar fora. Não, não, se eu não entregar umas 10 mensagens, Deus não me usou. Se eu... Preciso não. Eu sou convidado para pregar, irmão. Vou lá e prego a palavra. Me convidado para pregar o que, irmão? Quando você é convidado para pregar o que, irmão? Mas tem uns patetinhas por aí que quando chega nas igrejas fica querendo dar uma de espiritual. Dá uma de eu sei, eu sabe de nada, inocente. Pregar a palavra, por isso que eu conto nos dedos as pessoas que eu trago aqui para pregar, irmão. Os irmãos perceberam a campanha? Vocês viram todas as mensagens que foi pregadas aqui? Foi palavra ou não, irmão? Foi Bíblia ou não?
Porque a gente tem que saber, irmão, a gente pode botar esse microfone, porque está aqui a noiva de Cristo, a igreja não é minha, não. Aqui está a noiva de Cristo, tem que saber o que vai ouvir. A gente tem que saber, como pastor de igreja, a quem a gente bota o microfone para falar para a igreja, porque é alimento para a igreja. Aí tem que conhecer. Às vezes tem muitos pregadores que ligam para mim, pastor, me leve lá para a batateira para dar uma palavra. Eu não conheço a pessoa. Eu não sei qual é a linha de pensamento da pessoa. Eu não sei qual é a linha teológica da pessoa. Eu não sei qual é as ideias que está na mente daquela pessoa. Ah, vou chegar e botar aqui porque tem título disso, título daquilo para pregar. Aqui não. Porque eu preservo a sua vida. Eu preservo a sua vida na palavra de Deus. Porque às vezes a pessoa, irmão, você traz muitos pregadores. Eu não faço isso. Eu conto nos dedos que eu trago para aqui, eu examino muitas pessoas para trazer para aqui. Por quê? Porque a gente tem que conhecer a linha de pensamento daquele pregador. A gente tem que conhecer quais são as ideias que estão na mente, porque ninguém sabe com quem aprendeu. Será que aprendeu certo? Será que os pastores que pastorearam aqueles pregadores ensinaram corretamente como está na Bíblia? Para você chegar então no microfone e prega e doidar a mente da igreja. Aí depois o camarada vai embora e fica a bronca para o pastor resolver. E tem que ter cuidado. E é o que a gente sempre ensina aqui na congregação de Belém e demais lugares. Todo obreiro que estiver na congregação dirigindo o culto, pode chegar quem for, apresente e deixe sentado. É para cultuar, chegou para o lugar certo. Silêncio, meu Deus. Aleluia. Segundo de Timóteos, capítulo 3, por favor, leia aí para mim, o versículo 16 e 17. Meu Deus, falta 15 minutos. Segundo Timóteo, capítulo 3, versículo 16 e 17. E outro já procura Josué 1:8. Vamos lá, irmãos? Cadê o povo de Bíblia? Isso é como se nós não está lendo Bíblia, né, irmão? 2 Timóteos, capítulo 3, versículo 16 e 17. Toda a escritura é divinamente inspirada. Para quê? E proveitosa para ensinar. Primeiro ponto, ensinar, Para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça. É isso que a Escritura traz. Eu não posso ensinar outra coisa senão a Escritura. E para me ensinar a Escritura eu tenho que estudar. Para me falar ela eu tenho que estudar. Na nova aliança é dessa forma, tem que estudar para poder falar. Porque a palavra de Deus, ela corrige, a palavra de Deus, ela traz exortação para a nossa vida. A palavra de Deus nos dá a direção, irmão. Se eu pegasse aqui agora o microfone e ficasse aqui falando só línguas estranhas, o que vocês iam ser edificados? Nada, porque as línguas estranhas é para mim edificação própria, não é da igreja. Quem fala em línguas edifica a si mesmo. E tem pessoas que vêm para o púlpito pregar, esquece da palavra e fica só falando em línguas. E bebê, eu quero saber a tua língua. Pregue a palavra. O que edifica a igreja é a palavra. Quando você se alimenta da palavra, a palavra de Deus, ela te dá direções. É isso que nós temos que colocar em prática em nossas vidas, irmão. A palavra, ler ela, estudar ela. Se você tivesse, irmão, agilidade na Bíblia, como você tem no seu celular, era diferente. Porque a agilidade que você tem com o dedo no celular, entra em tudo em fração de segundo. Agora, quando vai abrir a Bíblia, baixar um livro, o que é isso? Falta de ler Bíblia, irmão. Falta de estar estudando a Bíblia. Eu não estou dizendo que não tem leitura, porque quem não tem leitura, não tem leitura. Mas quem tem leitura, irmão, e tem 2, 3, 4 anos de igreja, 5, assim vai, não sabe onde está um texto da Bíblia. Sabe que a gente tem poder, irmão. Isso mostra que a coitada da Bíblia fica lá empoeirada. Não pega a Bíblia para ler. Porque quanto mais você lê a Bíblia, mais você vai saber manusear ela.
Você vai saber onde estão os livros para pegar lá e já abrir em cima. Mas isso aqui toma o tempo todinho, o dia todinho. Ah, mas no meu celular tem a Bíblia. Tem? Certo. Desliga o celular e acha na tua Bíblia para ver se tu achar com facilidade como tu acha. Aqui é fácil, um aplicativo. Tem gente que se preocupa muito em estar lendo a Bíblia em celular. Pare com isso. Leia a Bíblia para você se familiarizar com ela aqui. Para você não passar vergonha quando for ler a palavra. E quando você for abrir a palavra. Porque eu não concordo com igrejas que permitem os crentes estar abrindo esse celularzinho na hora para ler. Não, leve a Bíblia. Eu não concordo lá, não. Abra a Bíblia. Se familiarize com a Bíblia. Eu me criei carregando isso aqui. O celular pode te deixar de noite, pode descarregar a qualquer momento, dar um punk. E a Bíblia não, ela está aqui, está escrito, está na tua mão. Eu vou dando texto bíblico, aí vai lá pro celular. Pega a Bíblia, para você ir conhecendo os livros. Mas quando for na hora da leitura, filho, não. A gente precisa, irmão, ler a Bíblia. Para quando o pastor, o pregador estiver pregando, abra sua Bíblia, leia aí para mim. E de repente você... E onde está isso? É que ele teve um irmão que você também, o pastor disse, abra sua Bíblia no livro de Naum. Ela disse, pastor, na minha tem não. Disse que não tinha o livro de Naum na Bíblia dela. Por quê? Não conhece nem os livros da Bíblia. Quais são os primeiros 5 livros da Bíblia? Quem diz aqui para mim agora? Passadamente. Em ordem. Bora? Pera aí, não. Pera aí, vai de novo. Como é? Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Perfeito. Que é o Pentateuco. E quais são os livros sinóticos na Bíblia? Quem sabe dizer o que é isso? Quais são os livros sinóticos da Bíblia? Alguém fala assim, abre aí, vá logo lá para os livros sinóticos. O que é livro sinótico? Mateus, Marcos, Lucas e para alguns João, para outros não. Porque o Evangelho de João, dentro da teologia, existe uma confusão aí, que uns querem dizer que ele é sinótico, outros não. Mas sinóticos são esses. Me diga o nome de um profeta maior. Bora, oxe. Oi? Isaías. Jeremias. Alguém fala mais, não? Me diga o nome de um profeta menor. Quem mais? Oséias, Joel, Amós. É isso, irmão. Isso se chama, sabe o que, irmão? Estudar para conhecer, irmão. Para você não estar comendo gato com lebre de ninguém em rede social. Porque tem gente que perde tempo, irmão, muitas das vezes assistindo umas pregaçãozinhas herege, de vez de estar lendo a Bíblia, um manual sagrado. Josué 1,8 diz o quê? Não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele dia e noite. Medita nele o que, irmão? Dia e noite. Na palavra. Não é só quando está escalado para pregar, não. Medita de dia e de noite. E Josué está onde? No Antigo, mas já havia uma observação. Medita dia. Porque a maioria de muitos pregadores hoje só prega aquilo que já ouviu de alguém. E muitos cometem erros. Eu vejo muitos pregadores errando no altar, porque prega o que ouviu em YouTube e mensagem não sei de quem. E esquece de estudar. E Paulo, Calu. Eita, quase pula agora.
E Paulo, é porque eu uso prótese, quase pulou aqui. Vamos lá. Olha para cá. Então, e Paulo, ou seja, Saulo caiu do cavalo. Aonde? Aonde está o cavalo? Tem algum cavalo lá do circo? Você já ouviu isso? E Saulo caiu do cavalo. Não tem cavalo. Ali não tem cavalo. E diz Jesus: Marta, tirai a pedra. Nada disso, está errado. Jesus não mandou Marta tirar a pedra. Então, irmãos, aí precisa, irmão, conhecer a Bíblia. E a arquinha foi colocada no Rio Nilo e foi indo, até chegar onde a filha de Faraó estava se banhando. Mentira. Primeiro que a arquinha não foi colocada no Rio Nilo. Foi sobre os juncos no Rio Nilo. É umas folhas desse tamanho. Foi colocado em cima da folha. Junto, na beira ali. Então as pessoas fantasiam. E o povo... Elias subiu numa carruagem e falou: o cavalo subiu. Eu já vi tanta coisa. Eu não sei o que aí, o cavalo rigia. E ele subiu na carruagem, o cavalo subia. E ela, irmão, cada mensagem que ele escuta. A Bíblia não diz isso. A Bíblia não diz que Elias subiu em uma carruagem de fogo. A Bíblia diz que a carruagem de fogo separou Elias de Eli. Elias subiu no redemoinho. Diferença, né, mano? Não tem cavalo. Não. Então, são muitas coisas. A gente precisa ler a Bíblia, estudar a Bíblia, para que ele tenha conhecimento, irmão, para que ninguém dê nó na sua cabeça depois. E depois você pega, é mesmo, né? Você não lê Bíblia. Porque um crente que não estuda a Bíblia, um crente que não lê a Bíblia, irmão, ele está apto a ser confundido por uma seita. Alguém chegar lá na tua casa com uma palavrinha e tal, e você não tem conhecimento do Bíblia, você fala: isso é verdade. É verdade. Tem que estudar, irmão, para defender a sua fé. Tem que se preparar para defender a sua fé, irmãos. Quando a gente não ler a Bíblia, a gente vai falar o que não está nela. Rejeite todo tipo de pregador que não pregue Bíblia. Pode rejeitar. Rejeite. Pregador que sobe no altar para pregar e não prega a Bíblia, rejeite ele. Não dê nem atenção, não siga, não dê like, nada. Tem que pregar a palavra. Agora, aqueles que pregam a Bíblia, pregam a palavra, vale a pena a gente ouvir. Eu estou acompanhando a escola bíblica de obreiros da Assembleia de Deus Belém. Que bênção, irmão. Que cada homem preparado, que cada ensinamento. Bíblia. O que nós precisamos para esses últimos dias é crentes que se foquem em estudar a Bíblia, se prepararem, irmão, para pregar a Bíblia. Buscar de Deus sabedoria, para não usar de ignorância com ninguém, irmãos. Porque tem gente que não conhece a Bíblia e vai para a ignorância. Você tem que ter sabedoria para responder à altura. Lê Bíblia para responder à altura, sem ignorância. Lê para mim, por favor, Romanos 15, 4. Eu tenho 4 minutos, eu encerro agora, viu, irmãos? Não quero passar do horário. Romanos 15, 4 diz o que? Romanos fica depois de Atos dos Apóstolos, não. Por que eu sei? Porque eu leio. Romanos capítulo 15, versículo 4 diz o que aí, irmão? Porque tudo que dantes foi escrito, para nosso ensino foi escrito, para que pela paciência e consolação das Escrituras tenhamos esperança. Porque já está escrito, já está tudo escrito. É só você ler, aprender e colocar em prática na sua vida. Vamos lá? Leia para mim agora 1 Timóteos,
4:13. 1 Timóteo 4:13. Vamos lá? 1 Timóteo 4:13. 1 Timóteo 4:13. Estou encerrando. Se eu passar 2 minutos é pouca coisa, tá, irmãos? Mas é importante que os irmãos aprendam isso aqui. Persiste em ler, exortar e ensinar até que eu vá. Olha, persistir. O que é persistir? Oi? Persistir numa... Isso. Focar ali, insistir ali. Em fazer o quê? Em o quê, irmão? Ler, irmão. Tem que ler, meu filho. Ei, minha filha. Aí tem que falar, eu tenho um sonho de pregar, eu queria pregar, eu queria ter um conhecimento. Mas não lê nem Bíblia. Persista em ler, tem que ler a Bíblia. Atos dos Apóstolos 17:11 diz o quê? Atos dos Apóstolos fica depois, irmão, do Evangelho segundo escreveu João. Atos dos Apóstolos. Ora, eles foram mais nobres Sim. do que os que estavam em Tessalônica. Dobra atenção para esse texto aí, repete mais alto, por favor. Ora, Sim. esses foram mais nobres Sim. do que os que estavam em Tessalônica. Certo. Porque de bom grado receberam a palavra, Sim. examinando cada dia nas Escrituras se estas coisas eram assim. Irmãos, você está entendendo o que eu estou falando? Você entendeu o que eu falei? Repete de novo. I love you, baby. Ora, esses foram mais nobres do que os que estavam. Estava dando testemunho. Estava dando testemunho desses. Foram mais o quê? Que estavam em Tessalônica, O que eles fizeram? porque de bom grado Sim. receberam a palavra. Eles receberam a palavra. É como você está aí, recebendo a palavra. Mas é só receber a palavra? Examinar. O que foi que eles fizeram? Examinando cada dia na Escritura se estas coisas eram. Se o que o pastor está pregando está na Bíblia. Se o que o pregador está falando está na Bíblia. Não é ficar emocionado. Ai, Jesus. Que eu vejo pessoas dizendo, rapaz, que mensagem foi aquela? Que palavra foi aquela? Ah, mas você não conhece nada de Bíblia, meu irmão. Muitas das vezes foi uma coisa bem fantasiosa. Você não conhece nada de Bíblia. Aí fantasioso, cara, que mensagem, irmão. Tudo que você ouvir de um pregador pregando, de um pastor pregando, ensinando, vá para a Bíblia, acompanhe ele, está certo. E quando você vê um pregador pegar no microfone, eu vos saúdo com a paz do Senhor. Abra sua Bíblia. Aí lê o texto. Agora feche sua Bíblia. Eu não fecho, não. A Bíblia é minha. Porque tem uns camaradas que não querem que você acompanhe o que ele está pregando. Aí ele fecha a Bíblia. A minha? Não fecha nada. Fica aberta assim mais. Está pregando Bíblia? Glória a Jesus. Está pregando Bíblia? Aleluia. Está pregando Bíblia? Louvando a Deus. Está pregando Bíblia? Tá. Quando começa a falar besteira. Tem que estar com a Bíblia aberta. Leia para mim, por favor. Neemias. Agora nós estamos, irmão, no Antigo Testamento. Neemias 8:8. Que a gente ia falar hoje sobre Neemias novamente, mas Deus me trouxe para essa palavra. Próxima semana eu volto para a área da reconstrução dos muros de Sambalat, Tobias, sucessivamente. Neemias 8:8 diz o quê? E leram no livro, na lei de Deus. Fizeram o quê? E leram Leram. na lei de Irmão, aqueles que receberam a mensagem já pronta, foram os profetas que receberam, iam em direção dos homens de Deus, em direção da nação, para falar diretamente. Os demais têm que ler. Na nova aliança, nós temos que ler a palavra, para Deus falar com a igreja. Fala alguma coisa. Glória a Deus, aleluia. Deus é fiel. Agora vá para o livro de Marcos, capítulo 12, estou encerrando agora, falta só 2 versículos. E outros já procura aí, Extra 7:10, mas primeiro Marcos 12:24. O que diz? Marcos Considerar. é o segundo livro sinótico da Bíblia. 12:24.
12:24. Sim. Porventura não errais vós em razão de não saberes as escrituras. Errai vós de não saber. Quem não conhece Bíblia, quem não lê Bíblia, quem não se prepara, irmão, erra muito. Já achou aí, filha? Então leia para mim o capítulo 7, versículo 10, para a gente encerrar agora. Ficou muitos versículos para ler aqui, mas não vai dar. Porque Esdras tinha preparado o seu coração para buscar a lei do Senhor e para cumpri-la. Sim. E para ensinar em Jerusalém os seus estatutos e os seus juízos. Pois é. Agora, fechando com chave de ouro, você vai encontrar, irmão, até o próprio Jesus leu, porque tu não quer ler. Até Jesus, a própria palavra personificada, leu, porque tu não quer ler. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Lucas, capítulo 4, por favor, versículo 18 e 19. O próprio Jesus leu, sendo ele a própria palavra. Mas ele não era a palavra, sim ou não? Ele não conhecia a palavra, sim ou não? Sim. E por que ele não já citou automaticamente? Mas ele decidiu ler, para mostrar que é importante você. Ele deu exemplo. O que quer que os homens vos façam, façais ele bem. Vamos lá? Cadê? Lucas 4, 18 e 19. O Espírito do Senhor está sobre mim. Sim. Pois me ungiu para evangelizar os povos. Enviou-me para curar os quebrantados do coração, para pregar liberdade aos cativos, conceder a restauração da vista aos cegos, pôr em liberdade os oprimidos e anunciar o ano aceitável do Senhor. Aonde foi que Jesus estava aí? Qual foi o lugar que ele estava? O setor que ele estava, além disso aí, foi aonde? O local que ele leu, ele estava em qual ambiente? Qual ambiente que ele estava? Sinagoga. E deram a oportunidade dele ler. E o que ele faz? Ele pega e lê o que está escrito, irmão, em Isaías. No livro do profeta Isaías, só para encerrar. Meu Deus, é muita coisa boa para a gente aprender, irmãos. Ele pega o livro, o rolo e lê. Mas ele não é a própria palavra, porque ele disse, olha, ele poderia chegar aqui, o Espírito do Senhor Jeová está sobre mim. Poderia ou não. Mas por que ele leu? É dando exemplo que crente tem que carregar a Bíblia mesmo. Crente tem que andar com a palavra. E Jesus não venceu o diabo no deserto, no capítulo 4 do Evangelho de Cristo. Jesus sempre escreveu Mateus com um louvorzão gospel. Ele venceu na palavra. O diabo dizia para ele, se és o Filho de Deus, transforma essas pedras em pão. Jesus, está escrito, nesse só de pão viverá o homem. Está escrito. Ele sempre dizia, está escrito. Porque a Escritura, irmão, é poder de Deus para a nossa vida. É caminho. Então, olha o que aconteceu. O que foi que ele leu na sinagoga? O que o profeta Isaías já tinha falado antes. O Espírito do Senhor Jeová, 61, versículo 1. O Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos, enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos e abertura de prisão aos presos, a pregar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os tristes. Foi isso que ele leu. Ele mesmo, sendo a própria palavra, mas ele leu, mostrando para nós, tanto na antiga aliança como na nova aliança, a importância de ler. Deixe de preguiça. Tire um momento, meus irmãos, para ler a palavra. Tire um momento para ler a palavra. Eu sei, tem ocupações para tudo, porque não tem para se ocupar com a palavra, irmão. A gente se ocupa com tudo nessa vida, mas negligencia a palavra de Deus. Enquanto muitos em países aí fora, irmão, estão escondendo, enterrando a Bíblia. Todo dia vai lá, descarga, lê um versículo e enterra de novo, porque não tem liberdade de ler e carregar a Bíblia. E a gente tem Bíblia disso, Bíblia daquilo, Bíblia disso, Bíblia daquilo, e não pega uma para ler. E quando muitos estão, irmão, escondendo a Bíblia, porque se souberem que está lendo, matam.
Valorize, irmão, a palavra de Deus. Isso aqui não é um jornal da Globo Lixo, não. Isso aqui é a palavra de Deus. Que não há engano, que não há mentira. Aonde está a verdade? Porque Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. A palavra. Conhecereis a verdade. Que verdade é a palavra? E ela te libertará. Porque tem muitas pessoas dentro de igreja que vivem escravizadas com muitas coisas, porque não está liberto ainda pela palavra. Quando se libertar pela palavra, sua vida vai ser totalmente diferente. Tem pessoas que têm anos de igreja, mas está escravizado em alguma coisa ainda. Por quê? Porque a palavra ainda não entrou. Porque ainda não conheceu a verdade. Porque quando conhece, quando se dedica a estudar, quando se dedica a ler a palavra, ela por si vai libertando tudo que você precisa ser liberto. Fique de pé. Glória a Deus. Aleluia. Palavra, irmão, palavra. Vamos praticar, vamos ouvir a palavra. Deus abençoe nossa vizinha Jéssica. Deus abençoe a nora do nosso irmão Carlinhos. Deus abençoe os irmãos que aqui estão presentes de forma especial. Amém, meus irmãos? Amanhã nós temos aqui o que, irmãos? Ciclo. Tu é crente, irmão? É? Tem que orar, irmão. Chegue cedo para orar. Porque eu não entendo um crente que não ora. Permita-me dizer isso aqui. Eu não entendo um crente que não vem para a oração de uma hora. Para mim, tu precisa se converter de novo. Porque o próprio Jesus deu o exemplo da oração. Ele orava e orava. Orar sem cessar. Eles tinham tudo em comum nas orações, no partir do pão. E aí deixamos os discípulos em parte, aí vão dormir. Porque tem gente que é bom demais para dormir, vai para orar só resolve. Se ajoelha já é dormindo. Então é orar, não é para dormir. Para dormir você deita na cama e dorme. De joelho é para orar. Então tem que orar, crente, tem que orar. Aí Jesus volta, está lá os discípulos roncando. Aí Jesus, mas nem uma hora podereis velar comigo? O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Sabe o que eu estou dizendo? Você não tem como vencer as paixões carnais, os desejos carnais, sem ter uma vida de oração. Ah, pastor, mas dói. E é para doer mesmo. Tem que doer joelho. É preço, irmão. É sacrifício da oração. Você imaginou? Crente que não ora, irmão. Crente que não ora não permanece de pé na igreja, não, irmão. Não permanece de pé na aprender, não. Não permanece. Crente que não ora, cai mesmo. Não tem esse que se filme na igreja sem oração. E obreiro tem que orar, tem que dar testemunho, tem que orar. Nós que somos obreiros, nós temos que orar, irmão. O povo tem que saber que os obreiros oram, como é sempre para a igreja. E eu vou até ajudar o auxiliar José, porque eu sei que às vezes ele quer orar e fica muito em pé na porta. Vai revezar. Nos dias de oração, de 30 minutos, o auxiliar José vai orar 15 minutos, o outro obreiro se levanta, fica na porta e assim vai. Tem que reservar, porque tem que orar. Amém, irmãos? Amém. Tá os dois aqui, ou 3 obreiros, seja o que for. Auxiliar José chegou, tá ali de joelho, 15 minutos, marca, levanta. Bota um outro para ficar, por exemplo, fica na portaria e já bota o outro para orar. 15 minutos, irmão, tem que orar, tem que orar. Tem que ter momento de oração, irmão. Querido Deus, eterno Pai, te louvamos, te agradecemos pela tua palavra. Venha aplicá-la ao coração dos teus filhos, essa palavra, Senhor. Que eles possam crescer na graça, no conhecimento da tua palavra. Sabemos, meu Senhor, que esse momento é um momento muito delicado. É um momento, Senhor amado, difícil para um pastor que verdadeiramente ama a palavra. Mas é necessário instruir a tua igreja. É necessário, Pai amado, estar conduzindo a tua igreja para o conhecimento da palavra. Para que nós possamos não ser simplesmente uma placa denominacional, mas que possamos ser uma igreja diferenciada. Meus irmãos, nesse momento aqui, eu quero que os irmãos levem a oração agora por Simone. Nós vamos estar orando por ela. Amanhã é o último dia. Como é o negócio que você está fazendo, filha? Fala o nome, meu anjo. Químio, né? Isso. Ela está passando por um tratamento, amanhã é o último dia, e nós vamos estar orando por ela nesse momento, para Deus dar vitória para a glória de Deus. Querido Deus, eterno Pai, neste momento, Senhor, eu apresento, Pai, Simone em tuas mãos. Senhor, ela te pertence, está em tuas mãos. Tu és aquele que manda, Senhor. Tu és aquele que comanda. A medicina faz a parte dela, faz os tratamentos, mas, Senhor, a cura vem de ti, Senhor. E é por isso que eu te peço nesse momento, visite Simone neste momento, arrancando, Senhor, o mal
pela raiz. Senhor amado, que a tua mão poderosa venha sobre a vida dela neste momento, que ela possa contar vitória, Senhor, que o teu nome seja glorificado, Senhor. O que alcança para ti, Senhor, não é nada. A tua mão é poderosa, a tua mão é sublime, a tua mão, Senhor, está sobre as nossas vidas. Eu te peço neste momento, arranca, Senhor, queima pela raiz, não deixe esse câncer se espalhar sobre o seu corpo, não deixe sair em mais nenhum lugar. Deus eterno, queima este mal pela raiz, para que teu nome seja glorificado. Senhor, pelo nome de Deus que eu sou, eu uno a minha oração com a oração da tua igreja neste momento. Visita a tua filha, estenda as tuas mãos neste momento, que o Senhor possa adentrar com a tua mão de fogo, porque a tua palavra diz que tu és um fogo consumidor, e queima o mal neste momento pela raiz, arranca pela raiz, para a glória que arde o teu nome, pois nós cremos no milagre, nós cremos no teu agir, nós cremos na tua providência sobre a vida da tua filha. Senhor amado, neste momento nós te pedimos, multiplica os seus anos de vida na terra com saúde, para que ela possa criar os seus filhos, para que os seus filhos possam crescer, ó Deus, com a sua mãe por perto. Pai, em teu nome eu te peço neste momento, dê a vitória à tua filha, para a glória do nome de Jesus. Nós cremos e acreditamos que aquele que começou a boa obra na vida dela há de aperfeiçoá-la. Em nome de Jesus, nós ministramos cura e vitória em teu nome, para a glória do nome de Jesus. Se tiver alguém que queira entregar a sua vida para Jesus, a oportunidade está em aberta, tá bom? Se não há, que Deus possa te dar outra oportunidade. Mais uma vez, muito obrigado a todos pela presença. Amanhã eu esteja aqui no ciclo de oração, orando para a glória de Deus. Querido Deus eterno Pai, neste momento, Senhor, te louvamos por tudo, pois a tua graça tem estado conosco e vai continuar. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja com cada um de nós, e sempre a igreja diz. Deus abençoe, cumprimente o seu irmão com a paz do Senhor. Diga para ele, foi muito bom você ter vindo hoje. Amanhã esteja aqui em oração, tá bom? Deus abençoe a jovem Priscila, que possa cada dia lhe aperfeiçoar, em nome de Jesus. Pode ligar esse som aqui, filha, para mim, por favor. Vai esperar a moto. Dizer que tava de pé mesmo. Glória, aumenta assim. Nossa, minha irmã, pode ser o filho. Irmã Maria, pode ser essa guerreira. Filhos, pode ser isso, vou dedicar.